Aleluia! Estamos nós, nesta noite, mais uma vez, na presença do Senhor. E nós temos certeza que o Senhor falará ao nosso coração. Eu deixei aqui liberado para que você possa trazer os seus comentários da palavra que vai ser pregada, trazida do trono do Senhor. Ele falava ao meu coração desde ontem que nós temos que trazer a nossa realidade de vida, aquilo que nós temos que tomar atitudes, decidir, tomar posição e saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que cuida de mim, que cuida de você e que nos orientará a trazer para o nosso dia a dia toda boa e agradável vontade dele. Então eu quero nesta noite trazer para você algo que muitos anos atrás foi escrito, relatado, deixado como uma base, como uma essência para que nós pudéssemos hoje tomar essa atitude, tomarmos posição e decidirmos tudo aquilo que nós temos que fazer. E eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração. Então, se você puder, fecha os teus olhos, vamos elevar a Deus agora numa oração, antes mesmo desta palavra ser pregada, trazida com a essência do Senhor, para que o nome dele seja exaltado. Pai, eu entrego nesta noite, Senhor, para o Senhor, Pai, esta palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração, para que nada fuja do teu controle, Pai, porque eu creio no que o Senhor vai fazer e eu sei que o Senhor trará para nós uma realidade de vida, Pai. Tudo isso eu te peço, eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém? Deixa eu ajeitar aqui o som. Nós sabemos que grandes são as coisas que o Senhor tem para fazer aqui conosco. Então eu quero trazer para você, se você puder abrir comigo, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e versículo 4. Está escrito assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Versículo 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará o que olha para as nuvens e nunca cegará. Vou ler de novo. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Nós estamos aqui ouvindo uma palavra sábia de Salomão. Salomão, quase já no final da sua vida, ele estava trazendo para nós uma situação daquela época. Uma situação que muitas vezes, nós, trazendo para os dias de hoje, nós nem observamos muitas coisas que estão acontecendo. Ou muitas vezes nós vemos tudo chegar até ao nosso convívio e nós muitas vezes não damos valor. E Salomão estava trazendo para nós um procedimento prudente da sabedoria que ele tinha adquirido. Um rei sábio, que nós sabemos que tudo que ele pediu para Deus, embora Davi tivesse o deixado muito rico, tudo que ele pediu para Deus foi uma sabedoria. E essa sabedoria ao longo dos anos o trouxe muitas perguntas, muitas respostas. E aqui nós queremos trazer aquela imagem, aquela ideia do que Salomão aprendeu ao longo dos seus anos. Uma pessoa que escreveu Provérbios, é um dos livros assim que nos edifica. Também escreveu Eclesiastes quase no final da sua vida. E nós estamos trazendo aqui um exemplo de algo que falou muito forte ao coração de Salomão. E ele estava dizendo: lança o teu pão sobre as águas,
porque depois de muitos dias o achará. Quando nós olhamos a palavra escrita, lança teu pão sobre as águas, após muitos dias, você pode até perguntar, mas o que seria isso? Seria alguma coisa em questão de pesca, em questão de plantio? Aqui o Senhor estava falando com Salomão, trazendo para ele uma realidade da vida que era vivida naquela época. E naquela época a terra era árida e a situação era muito diferente de hoje. E a importância do alimento naquela época era muito grande, porque nós sabemos que ali para aqueles homens judeus, aqueles homens hebraicos, aquela situação daquela nação, uma das coisas que era valorosa para eles, muito importantes naquela época, era o que? O pão, o vinho e o azeite. Que nós sabemos que eles faziam isso dentro do cultivo cultural deles. Mas nós sabemos também que o deserto é uma terra muito diferente. Nós sabemos que durante muito tempo a chuva não caía. Precisamente, a chuva vinha em 2 meses, 2 vezes ao ano. E se eu não estiver enganada, uma vez mais no final do ano. Então essas 3 ocasiões eram momentos que eles tinham que estar atento a tudo que acontecia. E nós sabemos que, para quem entende de terra, mexer com uma terra dura não é fácil. E nós sabemos também que a agricultura para eles era um ponto muito importante. A agricultura, o artesanato e o pastoreio. Porque nós sabemos que muitos daqueles que viviam na época de Salomão, dos reis, tudo que se relata ao Velho Testamento, fala sobre pastoreio, como Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Então isso era muito importante para eles, como artesanato, que eles faziam para os alimentos que eles comiam, eram feitos com esses artesanatos, eram as panelas, não existia alguns fatores, principalmente para aqueles que viviam mais no deserto. Então nós estamos vendo que havia uma certa restrição para aquelas pessoas que conviviam dia a dia ali, juntamente, sabe, com todas as deficiências que aquele tempo, tinha, como o deserto em si. E nós também sabemos que a agricultura não era tão farta como nós aqui no Brasil temos tantas coisas, uma terra fértil que tudo que planta se colhe. Não. E esse pão que estava sendo falado aqui por Salomão tinha que ser preparado. Esse pão, até eu estudando um pouco, eu estou trazendo para você como era a dificuldade para trazer a palavra para nós nos dias de hoje, para trazer o relato daquilo que nós necessitamos hoje. Esse pão que aqui está falando, tinha que haver uma escolha, porque aquelas pessoas, muitas e muitas vezes, tinham que fazer essa escolha, porque a semente era restrita, e eles tinham que escolher entre plantar e comer. E nós sabemos que lançar essa semente, como fala aqui sobre as águas, era um tempo que era decorrido 2 vezes no início do ano. Mas eles sabiam também, naquela época, que se eles escolhessem não lançar a semente sobre as águas, eles poderiam morrer de fome, porque eles não teriam uma colheita farta. Tanto é que nós vemos que nas festas judaicas, eles têm a festa da colheita. E tudo isso envolve o regime ambiental daquele povo. E quando Salomão estava trazendo essa comparação de lançar a semente,
Porque o que é a semente? Era a fonte de vida deles. E a água era necessária nos 2 tempos específicos que iria chover. Se eu não me engano, era março e maio, se eu não estiver enganado. Então, eles tinham que escolher. E esse tempo que eles teriam que separar essas sementes, porque aquelas que não fossem lançadas na época do plantio, teria que ser trabalhadas, feito farinha para trazer o pão. O pão que nós sabemos que é vital em todas e a maior parte das nações. Então não era diferente ali. Então eles tinham que fazer aquela escolha. Por que eu estou batendo nessa tecla de escolha? Porque se eles não plantassem, não colhiam. Mas se também plantasse, tirasse aquela semente e plantasse e não viesse a chuva, eles iriam perder as sementes. Então ali era uma situação bem difícil para eles. Porque nós estamos falando de terra e deserto. Por isso que fala aqui no versículo 4, quem somente observa o vento, nunca semeará. Porque muitas vezes nós ficamos assim, mas eu devo fazer isso? Ou será que eu não devo? Essa incerteza traz para nós um inconveniente, uma situação de dúvida. Mas e se eu não fizer? Mas e se eu fizer? E esses pontos de interrogação muitas vezes nos perturbam, nos atrapalham, para que a gente venha, sabe, num prazo curto, ver aquilo que nós estamos semeando, no que nós estamos acreditando. Vamos pôr a palavra assim, acreditando. Por isso que fala, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Porque eles tinham ali, eles tinham que olhar, eles tinham que esperar, eles tinham uma expectativa, sabe, de vida ou morte. Até eu pus aqui, uma expectativa de vida ou morte, porque famílias dependiam desse alimento. Essa semente que se tornariam esse alimento do pão, para que eles viessem a viver ou a morrer, porque nós sabemos que o deserto não é fácil. Agora, deixando um pouquinho essa terra difícil, essa terra dura, que Salomão estava tentando trazer para mim, trazer para você, eu quero trazer esse exemplo que ele falou, lança sobre as águas, e depois de alguns dias o achará. Esses dias, eu vou considerar algum tempo, vamos pôr assim, não vou pôr anos, eu vou pôr como tempo. Porque quando a chuva vinha, eles tinham que já estar preparados, prontos para arar a terra rapidamente, plantar a semente e esperar que aquela terra produzisse o alimento. Por isso que eles não podiam ficar olhando, nem se preocupando, eles tinham que agir, eles tinham que tomar decisões, eles tinham que saber que eles tinham que realizar ali a necessidade de um povo para um momento único de quando viria a chuva. Daí você pode falar assim, mas o que tem a ver isso comigo hoje? Tudo. Porque Salomão, que foi um homem das maiores riquezas que nós já vimos contar, um homem que teve tanta sabedoria para resolver, teve também seus altos e baixos, no meio de tantas condições, financeiramente falando, ele disse que tudo era vaidade debaixo do sol. E ele vem para as últimas palavras de Eclesiastes, uma conclusão de tudo aquilo que ele viveu, conviveu, revidenciou, e como fala, exortou algumas pessoas, ensinou, trouxe, sabe, o discernimento para algumas situações de reino. Ele chega nessa conclusão, trazendo esta palavra, exemplificando que existe uma dificuldade, que existe um esforço, existe um acreditar, existe que se não houver uma estratégia,
Se não houver uma determinação, não se chegará a lugar nenhum. Porque a decisão final é vida ou é morte. E eu quero trazer essa situação para nós hoje. Qual é o seu pão hoje? O que é o seu desafio hoje? Talvez foi aquela empresa que você não conseguiu adquirir, ou aquele emprego, ou aquela formação que você não conseguiu completar sua faculdade. Talvez os recursos terminaram no meio do caminho e você se deparou com uma situação difícil, uma situação em que as expectativas para você, sabe, eram tão remotas, tão pequenas, que você falou, vou parar por aqui. Era sobre isso que Salomão estava falando. Ele estava dando um exemplo daquele povo, porque era o que ele mais tinha por perto para ver. Porque nós vemos que em muita parte de Eclesiastes ele fala, principalmente em Eclesiastes 3 ele fala, há tempo para tudo. Mas sabe o que nós fazemos com o nosso tempo? Nós queremos abreviá-lo. Nós queremos trazer da nossa forma, debaixo da nossa condição mental, muitas vezes até na nossa condição física ou financeira. E eu venho dizer para você, nós estamos totalmente errados. Porque quando Deus estabeleceu uma regra de vida, Ele estabeleceu como no tempo da chuva, que aquele povo tinha que estar pronto, decidido. Essa semente será para plantio, essa semente será para alimentação. E eles tinham que acreditar que a chuva viria. Eles teriam tempo hábil de plantar para colher, porque a seca estaria logo à frente. Eles tinham que ter uma determinação. Eles tinham que ter a convicção do que eles iam fazer. Porque não poderiam, como fala lá, quem somente observa o vento, nunca semeará. Eles não podiam ficar, como que vai ser, de que maneira vai ser, não. Eles tinham que acreditar, principalmente, de um Deus que faz, eu vou te provar daqui a pouco, um Deus que jamais nos abandona nos momentos em que nós mais precisamos, e é isso que eu quero enfatizar nessa palavra. Ele jamais deixaria aquele povo morrer de fome, a não ser que eles não estivessem prontos, alinhados, tomando uma posição em união para plantar e para colher. Porque nós sabemos, num ditado popular, que a união faz a força e o acordo entre duas pessoas faz prosperar o caminho. Tudo isso, fatores de Eclesiastes, que Salomão trouxe para que nós evidenciássemos a nossa vida hoje, tirássemos de um exemplo tão simples de plantio para a nossa vida hoje tão complicada, tão cheios de mimimi, dentro de uma era de internet, aonde nós conseguimos falar com a China, com a Rússia, atravessamos o continente e daí nos achamos dono de tudo, que sabemos tudo e que podemos chegar e fazer a qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer local. Nós estamos pegando um exemplo tão simples para trazer para a nossa realidade hoje. Como fala também no livro de Eclesiastes, que melhor é o final do que o começo. E eu te faço uma pergunta. Como que está teu começo? Como está aqui o teu pão hoje? O pão que você precisa trazer para a tua casa. Porque afinal de contas, quando nós comemos a nossa alimentação, está sobre a nossa mesa, nós não estamos preocupados em saber de que forma foi plantado, de que forma, que trabalho, os lavradores, as pessoas que cultivaram, o transporte, até chegar à nossa mesa. Nós não estamos preocupados com isso. Estamos sim entendendo que temos que nos alimentar, porque afinal de contas temos tantas coisas a resolver. Mas aqui está dizendo, quando a palavra fala, lança o teu pão sobre as águas depois de muitos dias.
você o acharás. Esses dias eu estou pondo o tempo. E o achar, eu vou pôr colheita. Eu estou traduzindo este versículo para o nosso dia a dia hoje. Esse tempo tão precioso, que muitas vezes gastamos com tantas coisas. Nos esmeramos em tantas possibilidades. E quando não conseguimos, nos frustramos. Daí nós começamos a nos preocupar. Quem que é o culpado? Ah, é o governo? Ah, talvez seja a administração? Ah, talvez eu não fiz isso direito? Talvez seja meu pai, minha mãe? Nós começamos a estar em busca de alguma coisa que venha trazer para nós uma resposta, sabe, daquilo que nós estamos atravessando hoje. E eu te pergunto, qual é o teu desafio? O que você está enfrentando hoje que você não acha uma colocação para entender que se você está passando alguma coisa diz respeito à sua vida, às suas decisões, o seu posicionamento, aquilo que você tem de melhor em você que você não está enxergando. Veja bem, aquele povo lá, como fala aqui, no versículo 5, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também você não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Mas sabe o que nós fazemos? Nós queremos entender tudo, colocar nome em tudo, dar uma justificativa em tudo, mas não queremos entender o que Deus realmente está falando comigo e está falando com você. Porque como ele falou ali, você não sabe qual é o caminho do vento. Quem inventou o vento? Quem inventou a chuva? E muitas vezes nós queremos entender a nossa caminhada de uma forma como fosse mecanicamente, como você tivesse programado a tua caminhada, sabe, com fatores que venham só te beneficiar. E Deus está dizendo totalmente o contrário. Porque quando Salomão disse, lança o teu pão, ele estava dizendo, você vai ter que fazer a escolha. Se a tua semente é 100%, 50% vai plantar, 50% você vai alimentar. Você tinha que fazer uma escolha. Porque naquela época era viver ou morrer, não diferentemente de hoje. Nós fazemos as escolhas. Nós temos que diferenciar para nós o que é vida e o que é morte. Da mesma forma que Deus fala ali, você não sabe o caminho do vento, você não sabe os desígnios de Deus, mas nós queremos colocar Deus em xeque. Porque se Deus não fizer, eu também não vou fazer isso. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Supremo. Ele faz todas as coisas para aqueles que creem nele, acreditam nele e sabe, se acreditar e obedecer, receberá a recompensa, a medida recalcada, sacudida, transbordante para aqueles que estão nele. E ele fala na sua palavra, aquele que está em mim eu jamais lançarei fora. Mas nós, com uma rebeldia terrena, resolvemos muitas e muitas vezes fazer do nosso modo, da nossa maneira. Se esse povo que ficava esperando a chuva 2 vezes no ano, 12 meses, eles sabiam que durante esses 12 meses, se eles não plantassem na época das chuvas, eles não teriam comida. E quando não se tem comida, o que acontece? Entra em desespero. Agora eu estou falando da nossa comida, aqui nós estamos falando da comida material. Eu estou trazendo essa situação para o nosso espiritual, nos dias que nós estamos atravessando hoje. Após Covid, nós completando aí 1 ano e 6 e 5 meses, dentro de uma circunstância que nós não estávamos preparados para isso. Então vamos nos colocar na condição daquele povo, que temos que decidir o que fazer com a nossa semente. Vamos segurar, vamos lançar, vamos plantar, as chuvas virão. E Deus está falando aqui
que Ele é aquele, quando nós confiamos nele, Ele jamais vai nos decepcionar. Mas nós queremos moldar esse Deus à nossa forma. E Ele fala que depois de muitos dias, quer dizer, depois de algum tempo, você vai entender por que Deus está mandando você lançar nele. Sabe o que significa aqui? Essas águas é povos. Sabe o que significa o pão? Jesus. Deus está dizendo, eu provei para vós que o meu filho morreu naquela cruz para dar para vocês. Sabe, tudo aquilo que vocês têm direito. Mas sabe o que Satanás faz conosco? Nos cega, nos separa e começa a trazer para nós que nós não somos merecedores, que nós não temos capacidade, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos chegar. Eu acredito que no meio daquele povo também tinha pessoas que diziam, mas e se plantarmos e a chuva não vier? Nós perderemos a semente e nós não tornaremos essas sementes em farinha para fazermos o pão. Mas o Senhor está dizendo aqui, assim como você não sabe o caminho do vento, você não sabe os meus desígnios. Então nós temos que acreditar que os desígnios de Deus é o melhor para nós. Ele já provou isso. Ele não tem que provar mais nada. Ele falou, enviei meu filho por amor de vós. Mas nós desprezamos os conselhos, o caminho. Nós desprezamos muitas vezes até a circunstância que Ele nos traz para que nós possamos tomar a decisão. Deus não impõe para nós nada. Ele diz assim que tudo está pronto. Quando Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-os porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Ali, sabe o que Ele estava dizendo para o Pai? Pai, perdoa todos. Não importa o pecado. Jesus ali não apontou o pecado. Não apontou que você muitas vezes não acredita na palavra dele. Não apontou que você muitas vezes não ora. Não apontou que você está fazendo as coisas erradas, mas que você é merecedor da misericórdia dele. Porque ele não está apontando o erro. Ele quer que você acredite nele. E naquele momento que ele disse ao Pai, perdoa-os, ele zerou teu relógio. Ele trouxe para você a realidade de vida que você é o filho. Porque o preço já foi pago. É a mesma coisa de eu comprar um terreno e dizer para a pessoa, olha, não importa as pessoas que vão saber, mas eu estou pagando esse terreno para o proprietário. Eu estou pagando para você, mas quem que sabe que você está pagando? Eu e você. Eram os interessados ali, era Deus e Jesus, era pai e filho. E quem estava lá? Nós. Como nós estamos hoje, desgarrados. Nós estamos frágeis, debilitados, abatidos, porque ficamos procurando, como fala lá, correndo atrás do vento. Quem somente observa o vento nunca semeará. Estamos procurando que alguma coisa venha chamar a nossa atenção. E Deus falando conosco diariamente. Lança em mim. Como Salomão, querendo trazer essa explicação. Lança o teu pão sobre as águas. Que águas é essa? Lança em mim. Lança em mim a tua necessidade. Lança em mim aquilo que você acha que você tem condições de ter. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não está em nós, mas está em Deus, e Ele já liberou. Através do Espírito Santo, quando Jesus ia ascender aos céus, Ele disse aos seus discípulos, tudo que fizerdes, fazei em meu nome. Que pedindo em meu nome, o meu Pai que está no céu te ouvirá e te atenderá. Mas nós pedimos para tudo. Nós nos lamentamos com todos. Nós falamos com todo mundo. E não lançamos em Deus a necessidade que nós temos de fazer as escolhas das nossas sementes. E muitas vezes lançamos a nossa semente em lugares que não haverá a recompensa, não haverá colheita. A palavra diz aqui que tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós prestaremos conta. Nós teremos que nos ajustar.
porque Deus está dando o que é de melhor para nós. Não haverá outra chance. É agora, é nesse momento. Enquanto o mundo está parado, muitos estão achando, mas por que tantas mortes? Por que tantas situações desoladoras? Nós estamos falando do que estamos vendo, mas por detrás de tudo isso tem coisas mais terríveis. Tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas morrendo sem salvação, tem pessoas que não conhecem essa palavra, tem pessoas que não sabem o amor de Deus sobre a vida dela. E Deus está dizendo aqui através dessa palavra de Salomão, porque Salomão, ele pôde trazer que de tudo que ele viveu, de toda a riqueza que ele viveu, nada para ele teve valor. A coisa mais importante para ele foi conhecer essa palavra, a palavra do seu pai Davi. Porque os bens vão ficar, as nossas coisas vão ficar, mas aquilo que nós vivenciamos está em nós. E uma das coisas que Deus quer enfatizar em nós, Ele quer trazer para a nossa realidade a paz duradoura, que o teu dinheiro, o meu dinheiro, os bens não podem trazer. É isso que Ele estava querendo dizer aqui. E nós sabemos que quantas coisas nós temos medo. Qual é seu medo de lançar as coisas? O que você tem medo de lançar? O que você, um filho, um marido, uma empresa, o que você tem medo? Deus está dizendo, lança em mim. E você verá que com o tempo eu vou trazer para você, sabe, a tua colheita. É isso que ele estava dizendo, trazendo essa explicação daquele tempo para os dias atuais. Porque nós sabemos que daqui nós não levaremos nada. Tudo aqui é passageiro. A nossa vida, vou te provar daqui a pouco, é fração de segundos. E nós muitas vezes queremos bater o pé, como que se nós fôssemos viver uma vida, sabe, duradoura aqui. Mas é tão pequena. É tão pequena. E quanto mais os dias estão passando, as horas estão se acelerando. Você já percebeu como nós não conseguimos resolver as coisas durante o dia que nós temos? E eu vou te dizer, Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus que estava lá para trazer aquela chuva para aquele povo. É o mesmo Deus que está trazendo para mim e para você hoje a decisão da nossa vida. Se você abrir comigo lá no Salmo, que eu vou ler para você agora, no Salmo 135, versículo 7, está escrito assim. Olha só o que Deus faz por mim e por você. Davi escreveu, Davi estava num momento ali de adoração a Deus. Olha o que ele escreveu. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento para os seus reservatórios. Que reservatórios são esses? Que naquela época nem reservatórios eles tinham. Existiam algumas cisternas dentro do deserto, aonde eles guardavam quando vinha a chuva, porque os animais e os mercadores que passavam tinham que dar água aos seus animais. Mas ele está falando, ele estava falando de quem? De Deus. E nós acreditamos em tantas coisas à nossa volta. E Ele faz essas nuvens. Você já parou para ver as nuvens? Você já viu quando elas se locomovem? Como que ela faz a junção delas? Como elas se cruzam? Como elas se unem? E ali, naquele peso dessas nuvens, ela traz para nós essa chuva. E Deus está dizendo, eu faço as nuvens de bênçãos vir sobre a tua vida. Eu, o Deus que você crê, eu faço. Como Davi estava relatando lá. Então eu quero te fazer essa pergunta. O que você está com medo de lançar hoje? Porque Deus está te prometendo que a chuva virá. Aquele povo acreditava nas 2 vezes do ano. Eles tinham que correr, tinham que estar aliançados, porque o trabalho era duro, o trabalho era severo. Mas eles sabiam que havia ali uma regra a ser respeitada.
E eles acreditavam que a chuva viria, eles iriam plantar, eles iriam colher. Por isso que o Senhor está dizendo, quando vier a chuva, lança. E aqui o Senhor está dizendo, quando vier os problemas, lança em mim. Você não pode ir sozinho, você não pode ir sozinha. Mas se você confiar em mim, eu não deixarei que nenhum problema aflija. Essa dependência tem que ser nossa, de cada dia, de cada minuto da nossa vida. E se você for comigo para Tiago, você for para Tiago, capítulo 4, versículo 13. Está escrito assim, 13 e 14. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã nós iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Olha o que Deus está falando. Mas vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Como que está a tua vida? Qual é teu medo agora? A palavra de Deus está dizendo, aqui completando essa palavra de Salomão em Eclesiastes 11, lá para Tiago, eles não se conheceram, mas viviam o mesmo espírito. Ele estava dizendo, porque o pensamento do homem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, os planos de Deus não são os nossos planos. Os nossos planos não são os planos de Deus. Mas quando nós vamos para Jeremias 29, é um chavão para a minha vida. Eis que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele está dizendo de quem? Está dizendo para mim e para você. Eu sei o que é melhor para você. Se verdadeiramente aguardares e esperares em mim, vós vereis o que eu vos farei. Porque ele está dizendo, assim também Deus, você não sabe as obras que ele tem na mão. Porque dizes para ele, eu não farei tal coisa. O Senhor está dizendo para mim e para você, acredita. Aquilo que você está lançando, o que você está plantando, o que você está trazendo de benefício, o que você está trazendo para o próximo, o que você está trazendo para você. O crer e acreditar, pessoas verão, e você trará um testemunho vivo de Deus sobre tudo aquilo que Ele tem prometido, porque o tempo é agora. Você não está no controle da vida hoje. Você não tem o controle sobre a tua vida. Essa tua vida está no controle de Deus. Ele que sabe todas as coisas. Nós sabemos que milagres existem. Situações adversas existem milagres. Mas nós sabemos também que há um Deus que tudo permite que passemos para aprender que somos dependentes, literalmente, totalmente dele. Porque se ele sabe todas as coisas, nós temos que nos aquietar. Quantas vezes Deus me coloca, se aquiete, se cale, não fale, mas espere, porque aqueles que esperam alcançam, aqueles que acreditam receberão. Quando Jesus curava os enfermos por onde ele passava, ele não queria saber da vida, ele não queria saber quem pecou, por que você está assim, quem que você roubou. Ele simplesmente dizia, o que queres que eu te faça? E aquilo que a pessoa pedia, ele falou, ser curado. Ele nem perguntava pela segunda vez, ele simplesmente falava, recebe a tua cura, pega a tua cama e anda, levanta, esses braços, essas pernas vão se mover, vai para a tua casa. Ele colocava as mãos nos olhos e os olhos eram abertos. Esse Jesus não mudou. Ele está à direita do Pai. Está se preparando para vir buscar um povo que acredita nele. Como podemos querer ir para um local eterno se não acreditamos na terra das obras que Deus quer fazer agora na minha vida e na tua vida? Por isso o Senhor está dizendo, lança o teu pão sobre mim. E você, nesses muitos dias, nesse tempo, vou traduzir para o tempo, nesse tempo, você verá que eu prepararei a terra, eu trarei a chuva, eu trarei o vento, eu trarei a colheita,
Eu trarei as sementes e você verá o regozijo. Isso trará para você alegria. Uma das coisas que eu fico assim, feliz nesse contexto aqui de Eclesiastes, que o povo, quando tinha a colheita, eles se reuniam, porque eles estavam alegres, porque Deus tinha enchido os seus celeiros, porque Deus havia prometido, e Deus sempre cumpriu o que promete. Então havia festas, alegria. O nosso alimento na nossa mesa é motivo de alegria, porque Deus está proporcionando. Quantos hoje não se alimentaram ainda hoje? Quantos estão à deriva da sua própria sorte? Quantos estão esperando, sabe, o amanhã para morrer? Porque hoje, o que ele pôde vencer. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: não faça mais planos para o amanhã, viva o hoje. Se alegre hoje, regozije hoje, acredite em mim hoje. O amanhã me pertence. Confie em mim. Até a meia-noite é o hoje. Depois, parte para o Senhor. É Ele que resolve. Ele não dormita. Ele não deixa você sozinho. Ele jamais te abandonou. Você já parou para pensar quantas coisas Deus já colocou na tua mão? Quanto você já caminhou? Hoje eu falava com uma irmã, dizendo assim para ela: Deus não permitiu algumas coisas acontecerem na tua vida lá atrás, porque você não estava preparada. Porque Deus só entrega a bênção quando nós estamos prontos para receber. O médico não pode receber a função de médico se ele não cursar toda a sua faculdade, ele não fazer os estágios, todas as horas necessárias, e entender de todo o corpo humano, seja ele dentro da sua categoria. Um piloto não pode pilotar, ser um piloto de um avião, simplesmente como dirigir um carro, porque ele estará numa condição diferente da terra. Ele vai ter que mostrar que ele tem capacidade, ele vai ter que ter as suas horas descrita, marcada, reconhecida. E nós queremos que Deus faça o melhor por nós, da forma aleatória, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus está dizendo: eu tenho para você o melhor tempo da tua vida. E se não chegou, porque você não estava preparada, eu estava te preparando. Deus estava te preparando, meu irmão. Deus estava te preparando, minha irmã. E o tempo é agora. Lança teu pão sobre as águas e você vai colher aquilo que o Senhor tem para te dar. Está tudo pronto. Traga a existência. A palavra fala, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, falamos com o nosso Pai em secreto, e Ele em secreto vai atender a tua oração, porque você verdadeiramente está obedecendo, está crendo, e Ele fará coisas grandiosas acontecer na tua vida. Eu tenho certeza que Ele está falando com você. Então, não tenha mais essa preocupação como aquele povo tinha. Esses dias difíceis que você atravessou, talvez na indecisão. Mas e se eu pegar a minha semente para plantar e não chover? Não tenha medo. A palavra de Deus fala: aqueles que têm medo não conseguirão alcançar as suas vitórias. Mas lance esse medo em Deus. Ah, você pode estar dizendo assim: eu sou humano. Sim, e Deus te reconhece como humano. Ele te ama como humano. Ele te chama como filho humano. A soberania é dele. O impossível vem dele. Ele faz todas as coisas. E tudo que ele vai proporcionar para nós é no tempo certo. Para tudo tem o seu tempo. Como nós tínhamos aqui vendo, esse povo que tinha que esperar as chuvas para plantar, para poder colher, para depois festejar, o Senhor está dizendo: lança em mim e vós vereis o que vão receber de retorno, porque o Senhor não mudou, não muda e jamais mudará. Eu tenho certeza, como Davi falou, que aquele que traz as nuvens, que busca as chuvas, une as nuvens para poder trazer para nós o recurso. Você pode ter certeza, é o Deus que você crê, é o Deus que sabe.
aonde você vai chegar. E eu quero, nesse momento, fazer uma oração. Acredite, você colherá tudo aquilo que você tem plantado. Como eu fiz a pergunta, qual é o seu pão hoje? Qual é o desafio seu hoje? O que você está hoje lançando para que você venha colher a recompensa? Analise um pouco. Entregue tudo. Faça essa entrega para o Senhor. Você vai ver que Ele vai te ensinar a administrar. Ele vai te ensinar, vai te orientar como você deve fazer. Quando você se alinhar com Ele, quando você tomar uma posição. Porque aquele povo, no tempo da chuva, tinha que tomar uma posição. Eles não podiam voltar atrás. O Senhor está dizendo nesta noite, eu estou com você, não volte atrás. Creia, eu te darei tudo aquilo que você tem me pedido, se verdadeiramente estiveres, sabe, debaixo da minha vontade. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, acredite, creia nesse tempo, espere por esse tempo. Se não aconteceu, vai acontecer. Você não estava preparada. Quando você estiver preparada, o Senhor, Ele não vai fazer com que você ache, não. Ele vai trazer imediatamente, porque Ele não é um Deus de expectativas, Ele é um Deus de realizações. E Ele estava falando no meu coração, simplesmente, filha, lança em mim, e você verá que você terá motivo para festejar, porque você vai colher aquilo que você está lançando hoje. Recebe essa palavra. Se você puder, fecha teus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor, eu entrego essa palavra nas tuas mãos, que caia em terra fértil, que as pessoas saiam da indecisão, da incerteza, como aquele povo que esperava pela chuva. Nós possamos esperar pelas bênçãos, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem para nós agora, nesse tempo de escassez, nesse tempo onde muitas vezes não conseguimos ver nada, mas sabemos que um Deus poderoso, soberano, que não mudou e não vai mudar, luta por nós e já declarou a nossa vitória. Teu Filho declarou naquela cruz e nós reconhecemos, Pai, que nós somos vencedores no Senhor. Por isso, Pai, eu entrego, Paizinho, esta palavra, esta live, que o Senhor conquiste vidas, pessoas, e que eles reconheçam que nós somos, Pai, dependentes do Senhor. Eu creio, Pai, é no nome do Teu Filho amado que eu peço e no nome dele que eu agradeço. Que você faça essa reflexão, acredite, creia, Deus é por você, Deus é por mim, e Ele trará para nós o melhor que você já viveu. Creia, acredite, confie. Ele nos ama porque Ele é Pai. Que você fique nessa paz, nessa dimensão de espírito que eu estou sentindo aqui. Shalom.